Derrota para o governo em relação ao PL antifacções. Terminou a novela, pelo menos por enquanto, pelo menos na Câmara. Estamos falando de 6 textos diferentes. Houve alterações e a expectativa é de que haja mais no Senado. Pelo menos é essa a tentativa do governo, né, Andreasa? Bom dia. Bom dia, Sheila Magalhães, Fábio França, Carla dia. Ligato, bom dia. Meus amores, então, a derrota do governo é muito clara, né? A derrota do governo a gente pode expressar da seguinte forma: afinal, o governo Lula tendo votado contra um projeto que originariamente era seu, não faz muito tempo. Eu acho que se a gente pensa com essa imagem, a derrota fica bastante clara. E essa derrota tem uma consequência óbvia, inclusive para projetar a estratégia do governo para o futuro pensando em 2026. O governo Lula não tem, e essa era a aposta, uma das apostas pelo menos, a principal, o projeto antifacção, o governo Lula não tem uma bandeira, uma agenda, portanto uma cara, uma identidade para a segurança pública, a ser, se não mais importante, um dos mais importantes assuntos, temas para 2026, o governo Lula não tem uma bandeira em segurança pública. E poderia ser essa. Sob esse aspecto, é uma derrota. E aí tem um aspecto concreto da derrota. O governo votou contra um projeto que originalmente era seu e teve 110 votos. O projeto do relator Derrite, desfigurando. Quando eu falo desfigurando, não estou qualificando, entrando no mérito do texto, não. É que tirou a figura, mudou a figura, tirou a cara do governo, do projeto que era seu. Desfigurando um texto, o projeto de Derrite, a sexta versão, como disse Sheila, teve 370 votos. Então, derrota do governo, nesses termos claramente posta. Mas será que a gente pode dizer que houve uma vitória explícita, clara, acachapante, como alguns proclamaram, da oposição? Será que houve uma vitória muito óbvia, associada a Tarcísio de Freitas? A resposta, para mim, nos termos em que eu avalio, é não. Tem uma derrota do governo? Bom, se tem uma derrota do governo, por oposição, obviamente que tendo derrotado o governo, alguma vitória a oposição teve. Mas se a gente fala em função de percepção política, de identidade, de cara, de marca, será que aquilo que foi aprovado ontem tem o condão de gerar dividendos políticos para a oposição? Tem a cara da oposição? O endurecimento das penas proposto, importante, a revisão na forma como a pena evolui, isso tem a capacidade de ser uma marca explorada político-eleitoralmente pela oposição? Porque se nós pensarmos na constituição do texto nas últimas semanas, qual era a bandeira da oposição, inclusive levantada pelos governadores do Consórcio da Paz, os governadores da direita? Era a equiparação, que aliás Derrite nunca propôs, em termos de natureza, a equiparação da organização criminosa, da facção criminosa, do Comando Vermelho, do PCC, a uma organização terrorista. Essa era a bandeira, a identidade, a proposta fundamental da direita brasileira, da oposição dos governadores. E isso o texto, afinal, não tem. Então, finalmente, um jogo em que o governo foi derrotado, sem dúvida nenhuma, mas que não necessariamente representou uma vitória propositiva em termos de identidade para a oposição. O texto vai ao Senado, ele vai ser, e é para isso que existe a Casa Revisora e o processo político funciona assim, ele vai ser ou pode ser aperfeiçoado no Senado. O texto tem, obviamente, problemas. O governo propunha no seu projeto mudanças no ordenamento jurídico existente, disponível, não propunha o governo uma nova lei, e Derrite propôs e aprovou uma lei autônoma. Isso gerando, sim, justas preocupações sobre sobreposições de tipificações penais, de tipos penais. Isso o Senado pode aprimorar e a gente verá como isso se desenvolverá nos próximos dias, nas próximas semanas. Para terminar a coluna, eu queria chamar a atenção, ainda sobre a segurança pública, para o enigma que se apresenta para o governo. Porque esse projeto já não é mais seu, já perdeu. Pode não ser da oposição, mas não é mais do governo. Resta, e o tempo é curto, a PEC da segurança pública, que era outra bandeira ou tentativa de o governo se colocar no debate da segurança pública. A PEC da segurança pública também é relatada por um oposicionista.
talvez não tão explícito quanto o Guilherme Derrite, secretário de Segurança Pública de Tarcísio, mas Mendonça Filho, do União Brasil de Pernambuco, um adversário histórico do petismo. E ele já disse, deixou bastante claro, discursou inclusive ontem no plenário, na votação do antifacção, deixou bastante claro que o projeto era dele, da oposição, e que ia melhorar o projeto, portanto, a base do que o governo propunha, ele ia aperfeiçoar, portanto, já dizendo a autoria não será do governo. Então, mais um projeto importante do governo que não será do governo. O enigma é o seguinte: o governo Lula, pouco tempo para 2026, menos de um ano para a eleição, insistirá em disputar e ter para si uma bandeira de segurança pública, uma bandeira própria, ou vai abandonar isso e investir, por exemplo, naquilo que lhe dá o discurso nesse momento, que é a justiça tributária, a partir da isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil. O governo vai investir nessa sua bandeira para ser competitivo, o que lhe dá verdadeiramente competitividade. Eu acho que esse é o caminho. Vamos ver qual vai ser a estratégia do governo de agora em diante, meus amores. É isso, veremos os próximos passos no Senado. E o que temos de música, Andreasa? Tempo de Glória, Wilson Moreira e Ney Lopes, cantado pelos dois, uma homenagem a Clementina de Jesus, um samba lindo, vale a pena ouvir a letra com atenção. Beijo, meus amores, Beijo, até amanhã. Conheci a Clementina, graças a esta senhora que é nossa e da glória, num tempo que passou.